No dia 26 de dezembro, a Lua chega em sua fase cheia, né? O auge, a colheita, trazendo à tona os resultados acontecendo no signo de Câncer. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente vai falar sobre o auge, eu vou deixar aqui o vídeo da alunação, né, que tem todas as mandalas para quem quiser saber e se preparar melhor para trabalhar os potenciais aí da lua cheia. E antes da gente falar propriamente sobre a lua cheia, vamos lembrar que a lua é muito importante para a astrologia, né? A lua é um luminar, então ela compõe com o Sol um par indispensável. Sempre que a gente analisa o Sol, a gente tem que analisar a Lua também do mapa para saber ali, né, não só os potenciais de emoção, de fertilidade, de criatividade, mas também como é essa interação entre os dois. Um dos principais temas que a Lua representa é o emocional. E eu falo bastante disso aqui no canal e também lá no Telegram e no grupo do WhatsApp, porque sempre que há um movimento mais forte de Lua, né, que traz uma tendência que a gente precisa prestar atenção no campo emocional, é necessário que a gente tenha mantenha os radares ligados ali a 1000%, porque, como eu sempre falo, o emocional é que coloca tudo em movimento. Para a gente entender esse emocional, para a gente trabalhar legal, a gente precisa entrar em contato com essa parte nossa, que ela é até muito maior, não vou dizer mais importante, mas ela tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. A gente aprende que a emoção é só algo que a gente precisa reprimir, porque senão é sinal de fraqueza, senão é um monte de coisa. Na verdade, não é bem assim. O emocional, quando a gente se torna emotivo demais, não é positivo, mas quando a gente reprime demais, também não é, né? A gente corre o risco de paralisar todo o fluxo. E o mais importante não é pensar, não é intelectualizar, não é racionalizar, mas quando a gente está falando sobre criar mudanças, criar condições, né, promover a nossa vida de uma outra forma, a gente precisa sentir. Sabe quando a gente está tentando mudar de comportamento e só pela via do intelecto não vai, até que um dia a gente vai quebrando a cara, insistindo, e até que um dia a gente fala: ah, agora eu senti, fez sentido para mim. Então esse é a importância do lado emocional que a Lua representa. O Sol carrega, né, as vontades, os talentos, aquilo que a gente veio desenvolver. A Lua é responsável por colocar isso em fluxo. Quando a gente fala de Lua na astrologia, é ela que vai semear, né, as energias após o encontro na Lua nova com o Sol, que tem ali como se ela fosse engravidada, né, revitalizada, reenergizada, e a partir dali ela vai distribuir pelos tempo que durar o ciclo, que é no máximo 29 dias, né, quando sai um pouco ali fora, ela vai percorrer todo o nosso mapa distribuindo essas sementinhas que ela recebeu do Sol. Então as ativações lunares acontecem mensalmente, né? A Lua sempre retorna no mapa de todos nós a posição original uma vez por mês, e a partir dali, geralmente, né, acontece quando a gente sente um pouco mais motivado, mais entusiasmado, né? Às vezes a gente sente que dá aquela renovada, e a partir dali é que acontece o processo da alunação. Então vale a pena se atentar muito, né? Conhecer a Lua do próprio mapa, entender cada vez mais, né? Hoje em dia as pessoas já se preocupam muito com o ascendente, o que é legal, porque antigamente só sabia o signo solar, mas ainda não se ligaram no potencial que a Lua representa. E falando em Lua, né, a fase cheia vai acontecer no signo que a Lua rege, que é o signo de Câncer. Então a gente tem que considerar os potenciais de nutrição, de acolhimento, de proteção, né? O Câncer eu chamo de a grande mãe. A função principal é exatamente essa que eu falei, é dar o sustento, é dar as condições para aquilo que foi germinado, né, para
plantas ali, para aquilo que a gente plantou nos empreendimentos, que é a forma como a gente trabalha as lunações aqui no canal, para que deem frutos. Mas para isso é preciso nutrição, é preciso, né, dar proteção ali. Vamos pensar na planta que fica exposta demais ao sol e não pode. Muitas vezes ela vai morrer, então ela precisa de uma cobertura ali para favorecer o crescimento, ela precisa de minerais, ela precisa de uma série de cuidados. Então é esses cuidados, né? Quando a gente tem alguma fase da lua caindo em câncer, a gente precisa trazer esses cuidados. Mesmo que a fase seja de auge, mesmo que a fase seja de trazer os resultados à tona, de revelação, né, de muita intensidade, de extroversão, que a lua cheia é isso, né? Vamos pensar na lua, ela tá total iluminada, né? Na face que a gente enxerga aqui do planeta Terra, ela tá recebendo muita luz, ela tá toda iluminada, ela tá linda lá no céu pra gente. Mas isso traz uma clareza. Até uma coisa muito interessante, né? Que em noites de lua cheia, a gente pode enxergar no escuro, né? Então a gente não precisa das luzes artificiais. Façam esse teste. Se você for para um lugar onde não tem poste de luz, né? Onde tem uma escuridão, durante a lua cheia você vai enxergar as coisas com outros olhos. Então é esse jogo simbólico que a lua traz. E passando em câncer também pede empatia, sensibilidade, né? Então a gente tem que olhar para esse lado mais nutridor, mais emocional. O sol passando em Capricórnio. Eu falei sobre o ingresso do sol no vídeo da quinta-feira, para quem não assistiu. Dá uma assistida para a gente entender um pouco mais dessas energias que vão atuar aí durante a lua cheia. O cuidado que a gente tem que ter com essa lua em câncer é que, como é um signo muito voltado para essa questão da proteção, para o acolhimento, ele acaba precisando muito de aprovação. Ou seja, aquilo que vinha em desenvolvimento durante essa fase, que a gente está trabalhando desde o dia 12, muitas vezes se a gente sentir que não teve ali a aceitação, né? Às vezes o empreendimento focado em grupos, né? Clientes, enfim, tudo isso. Se a gente sentir que não teve a aceitação, pode ser que a gente coloque o resultado em xeque, porque vai duvidar, né? Não vai ter aquela segurança. Então é importante que a sensibilidade também seja usada dessa forma. O câncer também fala muito sobre a tradição, a memória, né? Então vai ser um período muito marcado. Eu falei isso no vídeo da agenda também, em que inclusive a noite de Natal ali vai ter uma energia mais tradicional, não só pela festa ser tradição, né? Mas também as conversas, muita coisa vai girar em torno dessa tradição por conta do posicionamento dessa energia do eixo Capricórnio e Câncer, que é o eixo da memória, da tradição, né? Muitas vezes da ancestralidade, dessas coisas todas que as pessoas tendem a querer valorizar demais, né? Família, né? Que na verdade deveria dizer ancestralidade, não necessariamente é parente, essas coisas, mas a gente leva para esse lado, não tem problema, mas dá uma atenção também para as raízes, né? A árvore é tão forte quanto as suas raízes, então a gente precisa trabalhar isso, né? Melhorar cada vez mais a nossa estrutura, porque agora, nesse momento, o que está sendo revelado pode ser nesse sentido, pode ser que os planos não estavam tão bem enraizados quanto a gente pensou, quanto a gente plantou durante a fase de lua nova. Então vale a pena pensar tudo isso para a gente garantir os resultados, lembrando que ainda não é o final do ciclo, apesar de que eu chamo de colheita, né, que é o momento que a energia está no auge. Então a colheita é nesse sentido, é um aspecto de oposição, a tendência ali é que fique evidente o que foi trabalhado, né? O que muitas vezes foi iniciado durante a fase de lua nova e que agora a gente precisa lidar com isso. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Chegando então no auge, né? Na lua cheia dessa fase, as energias mudam um pouco, vai acontecer no dia 26 de dezembro, né? Um dia depois do Natal aí, às 21h33 do horário de Brasília. O Sol a 4 graus de Capricórnio, formando a oposição exata com a Lua a 4 graus de Câncer, aspecto que marca para a astrologia o momento da fase cheia. Então agora tudo vem à tona, os resultados, né?
mas é aquela revelação, aquela clareza que muitas vezes a gente tem sobre o que deu certo e o que ainda precisa ser implementado nessa fase. Tende a ser um momento de muita intensidade, principalmente porque a Lua vai estar em Câncer, né? Então a gente viu que o ascendente da Lua Nova estava em Câncer, já indicando que a gente teria também essa energia, né, com essa importância toda do signo durante essa alunação. Então é muito importante ter a sensibilidade, a empatia, a Lua está no signo que ela rege, o acolhimento, a proteção, né? Às vezes o Câncer busca a aceitação para se sentir seguro, mas aquela segurança que para desenvolver o crescimento. Aqui a segurança é no sentido de os resultados terem sido suficientes. Se não for suficiente, vai precisar empregar mais energia para garantir que até o fim dessa fase os objetivos, né, sejam realizados. Lembrar que, como eu falo sempre, tem que caber no período aí da alunação, né? Não adianta pensar em objetivos muito longos se não cabe nesses 27, 28, às vezes 29 dias. E essa intensidade, essa sensibilidade do Câncer pode ajudar a gente nesse momento a acolher os resultados. Porque agora a gente está lidando com o Sol em Capricórnio, então a energia de Sagitário, né, do entusiasmo, da empolgação, da visão, tende a ficar um pouco menos... ficar mais contida agora, porque o Capricórnio é um signo mais rígido no sentido de que não se empolga com facilidade com qualquer coisa. Né? Tem uma certa desconfiança que vem do Saturno, que rege o signo, e a gente percebe a importância, né, que vai ser ter esse olhar no sentido de estrutura, de ambição, daquilo que queria alcançar, se o resultado foi o suficiente, né? Na verdade, se as ações que foram desenvolvidas ao longo desse período foram suficientes para dar o resultado esperado. Porque agora meio que há um balanço ali, né? O signo de Capricórnio faz isso. Vamos ver se os resultados, vamos ver se tudo que foi feito foi bem planejado, seguiu as etapas para manifestar cada vez mais os potenciais. Ou se ainda precisa, né, justamente colocar essas energias no objetivo para garantir que até o fim da alunação dê o fruto ali esperado. O Sol faz mais uma vez um sextil com Saturno, então assim, a gente vê que a energia de Saturno não só está no signo que ele rege, mas também numa energia forte, numa conversa forte com o Sol. E é um momento talvez aí de maior restrição e limitação, porque se o resultado a gente, né, ficar ali pessimista, pesaroso, de que não alcançou aquilo que queria, ou mesmo melancólico às vezes, que o resultado não foi tudo aquilo que a gente estava esperando, isso pode dar a sensação de que não vai realizar, não vai alcançar. Mas aí é preciso aprender as lições, aprender o que Saturno está tentando mostrar ali para poder desenvolver legal. Só que não vai para frente se não tivesse a estrutura, se não tivesse centrado, se responsabilizar no sentido não de culpa. Eu não trabalho com culpa aqui no Astro Libertação, né? A gente nem tem nada relacionado à culpa na astrologia. Talvez o Saturno poderia trazer isso, mas aí vai da interpretação local, né? Da cultura que a gente absorve, e essa é a grande dificuldade que às vezes a gente tem. Em vez da gente entender que tudo é um aprendizado, né? Demos o nosso melhor, conforme a energia de Saturno sempre pede, mas se ainda não for suficiente, vamos aprender o que falta. Mas não, a gente cai na culpa, eu deveria isso, arrependimentos e, enfim, essas energias que eu sempre lembro aqui que não ajudam. E como aqui está no eixo que é muito tradicional, Capricórnio, Câncer, né? Essas coisas também tem uma força muito grande aí. O meio pode exercer pressão se não tiver atento, se não tiver preparado. Inclusive, conforme eu falei, dessa questão de culpa, que é muito normal as pessoas acharem que sentir culpa é correto, quando na verdade o que elas estão fazendo é mal para si mesmas, né? Mas quando a gente coloca que está fazendo o nosso melhor, que somos todos aprendizes, né? Uma postura de humildade de verdade, a gente consegue lidar com isso e vai muito aproveitar aí o que vier à tona, seja positivo ou sejam ainda questões que precisam de uma lapidação. A Lua também tem um trígono com Saturno,
Então esse emocional de Câncer pode dar uma esfriada, uma enrijecida, se não for o amor incondicional aí para ajudar. Se de um lado a gente tem o Saturno segurando, do outro a gente tem o Júpiter também em aspecto de fluência com o Sol, um trígono e um sextil com a Lua, trazendo a expansão. Ou seja, né? Se a gente está de um extremo, que é assegurar, que é restringir, que é limitar, e do outro, que é expandir, crescer, essa disputa entre os temas lunares e solares e aquilo que está em desenvolvimento nessa lunação pode tender ao equilíbrio, né? Se a gente souber, principalmente mantendo ali a energia de Júpiter, a gente pode tender ao equilíbrio se a gente souber trabalhar com as energias que vem do Júpiter, né? Que são energias fortes aí, conforme o signo de Sagitário mostrou pra gente. Então é continuar acreditando, manter o otimismo, manter o entusiasmo, que isso pode ajudar. Isso pode muitas vezes fazer com que a gente alcance esse equilíbrio que às vezes está desafiado aí pelo próprio Saturno, né? Puxando a corda mais pro lado da restrição, enquanto Júpiter faz com que a gente acredite. Vivenciar esse conflito vai ser necessário para ter os resultados aí e continuar desenvolvendo nessa alunação. Aí o ascendente cai a 21 graus de Leão e a gente precisa justamente também incorporar esse espírito de aventura, essa coragem, essa ousadia, trazer o nosso brilho interior, né? Fazer brilhar a nossa estrela, incorporar isso nos projetos, mesmo com toda a energia que está desenhada aqui, conforme eu falei. Então, independente do que estiver acontecendo, a mensagem é: vamos brilhar, vamos, né, chamar a atenção de forma positiva para aquilo que a gente faz muito bem, porque isso pode trazer um reconhecimento, assim como também ter uma festividade, um entusiasmo que o signo de Leão também representa. Leão também é muito festivo, um pouco menos que o signo de Sagitário, mas também é dado a festas, a comemorar e tudo mais. Isso pode ajudar a lidar, inclusive, com os resultados que não nos agradaram nesse período. Às vezes a gente fica assim: ai, mas não foi o suficiente, ai, mas eu queria. Então comemore, independente do que, né, se foi positivo ou não, se deu tão certo, se ainda não foi o suficiente, comemore assim mesmo, porque isso pode ajudar. E lá no meio do céu, né, a bússola está o signo de Gêmeos pedindo dinamismo, liberdade, trocas, contatos, né, às vezes o leva e traz. Quem são as pessoas que podem ajudar na coletividade, né, na vida profissional, na carreira? Muitas vezes, se essa energia da alunação está direcionada para esses temas, pode ser favorável trabalhar desse jeito. Bom, então, a gente viu lá que tem um trígono com Saturno, né? Então a gente precisa ter uma atenção especial, principalmente nas estruturas, na responsabilidade, considerar o tempo. Também tem um sextil com Júpiter, né? São energias que não causam tensão, então às vezes o potencial ali pode ser desperdiçado, principalmente com o Saturno, né? Porque um trígono, uma energia fluente, requer que a gente tome a iniciativa. Mas para aproveitar isso, a gente precisa lembrar que o Saturno rege o signo que o Sol está passando, que é Capricórnio, aonde está, né, formando ali a oposição com a Lua. Então vai ser muito importante, porque o Saturno tende a dar uma segurada, né? Trazer uma rigidez para esse campo emocional que a gente muitas vezes sente que não pode, não deve expressar. Isso dificulta muitas vezes a fertilidade dessa lua, né? Dessa lua cheia, ou traz um nível de exigência muito alto que a gente precisa lidar também. Nesse sentido, o que a gente precisa fazer é aprender as lições, porque o ideal de Saturno é manifestar resultados, é concretizar as coisas. Só que para isso a gente precisa fazer de maneira eficiente, né? Ele quer que a gente manifeste cada vez mais resultados, né, duradouro, sempre. O Saturno não está interessado em castigar, em punir. Essa visão já ficou lá atrás, né? É uma visão medieval, não cabe mais no nosso mundo. Hoje em dia a gente sabe que a gente pode evoluir, que a gente pode aprender, que a gente pode ter uma consciência maior. Então, quanto mais a gente se atentar para isso e trabalhar com essas energias favoravelmente, né, planejando, executando as etapas, às vezes considerando que o tempo não é o nosso tempo, o tempo que as coisas levam, né? E a gente está falando de plantio e colheita, então tem o tempo certo para colher, principalmente aquilo que foi bem plantado. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar e trazer esse Saturno. Porém, é uma energia fluente. Não deixa de manifestar
a limitação, os rigores, as restrições que a gente pode sentir. A vazão também precisa ser dada. A gente tem que tirar as coisas de dentro, né? Fazer sempre esse trabalho de limpeza, de fluxo, porque senão a gente corre o risco de paralisar. Porém, como é um trígono, a gente tem que tomar a iniciativa. Essa energia não vai causar um incômodo, por mais que a gente sinta que está paralisando ali o campo emocional muitas vezes, ou um campo criativo, intuitivo, sensível, né? A lua representa um monte de coisa, o feminino, a mãe, o par que ela faz com o sol, né? Se a gente colocar o sol como energia masculina e a lua como energia feminina, equilibrando, né? O caminho do meio que eu tanto falo aqui, né? É mostrado em todo o mapa. Todo mapa tende ao equilíbrio. Só não tende quando a gente ainda não se atentou para os potenciais e como a gente pode trabalhar as polaridades no mapa. Mas a gente precisa dar os primeiros passos, né? Ter a ciência de que está acontecendo esse aspecto e que a gente pode estruturar melhor os resultados para garantir que até o fim do ciclo a gente colhe os benefícios. E também um sextil com Júpiter tendendo à expansão de tudo isso. Mesmo que a gente não se sinta bem, né, pode sentir a limitação, a restrição, a atuação do Júpiter retrógrado em Touro vai ser sentida também dessa forma, que a gente pode, aquilo que a gente estiver sentindo no dia, né, o emocional, como tiver ali, estiver desequilibrado, né, desestabilizado por qualquer motivo, o Júpiter tende a expandir. O Júpiter expande para o bem e para o mal, vamos lembrar sempre. Então vale a pena também ter uma atenção especial para esse ponto, porque pode favorecer, ou seja, agora que a gente chegou no auge do momento ali e o Júpiter está trazendo essa energia toda do Júpiter também, e se a gente estruturar legal, trabalhar com a energia do Saturno, dando o nosso melhor e ainda com esse potencial de benéfico, né, de coisas positivas, de expansão, ampliação, né, abundância que o Júpiter traz, principalmente se a gente considerar os temas de Júpiter e o que o Touro pede de Júpiter, que são os indícios da fé, né, desse salto de fé, tudo isso tende a potencializar ainda mais os resultados dessa alunação, favorecendo com que a gente alcance tudo aquilo que foi planejado, lembrando sempre que tem que caber num período máximo aí de 29 dias. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre a lua do seu mapa, entender os potenciais de fertilidade? Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.